E aí, tá estudando para o TJ? Tá procurando um materialzinho de qualidade para você estudar e resolver umas questões? Então esse vídeo aqui é para você. Fica até o final, a gente vai resolver todas as questões de informática da prova do TJ Interior de 2023. Acompanha comigo e vamos que vamos! Então, esse aí sou eu, Vinícius Guinante, aprovado na prova oral e também no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo para investigador. E agora a gente vai resolver aí algumas questõezinhas, tá bom? Então, nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões, começando aí já pela nossa primeira questão, questão de número 77 da sua prova. Show de bola! Deixa eu tirar minha câmera aqui e vamos em frente. Então, bora lá! Questão de número 77. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. Marca-texto. Né? Então, em um computador com Windows 11, olha que bacana isso, né? Isso aqui foi uma novidade aí na prova do TJ, tá? Windows 11. Em sua configuração original, e o usuário ele está lá no diretório C, né? No drive C, na pasta temp. Show de bola, excelente. Aberta no explorador de arquivos, também na sua configuração original, que contém apenas um arquivo, chamado controle.txt. E aí tá aqui, né, o arquivo, ele mostrou pra gente dentro dessa pasta. Esse usuário pressionou as teclas Ctrl mais a letra Z. Ou seja, o que faz isso aqui? Esse aí é o tal do desfazer. Tá? Puxar uma setinha aqui. Desfazer. Ok? E aí na mesma pasta, C2 pontos, apenas o arquivo projeto.txt, conforme essa imagem aqui. Legal. Então temos aqui duas imagens. Olha só que bacana. O que a gente tem que analisar aqui que é interessante, tá? Esses arquivos, se a gente for observar, ó, a data dele é a mesma, o tipo dele é o mesmo e o tamanho é o mesmo, tá? Se a gente for observar, é praticamente tudo a mesma coisa. Muda o quê? Apenas o nome, tá bom? Só mudou o nome. Então, quando ele estava nessa configuração original, tá? Estava nessa primeira configuração original, pressionou Ctrl V, ou seja, desfez e veio para cá. Agora a gente tem que saber o que ele desfez, né? Vamos ver. O que a gente tem aqui, ó. Letra A. O arquivo projeto.txt havia sido renomeado. É possível, né? O que aconteceu aqui? Ele não trocou só o nome. É possível que ele tenha sido apenas renomeado? Sim, é possível que ele tenha sido apenas renomeado, tá? Vamos ver mais algumas outras. O arquivo controle.txt foi enviado para a lixeira do Windows. Aí no caso não, né? Porque se ele tivesse sido enviado para a lixeira do Windows, né, a pasta ficaria vazia, tá? Então, portanto, essa daqui não pode ser não. Essa daqui, não. Letra C, o arquivo .txt foi configurado como oculto. Também não faz sentido, né? Senão a mesma coisa, também teria ficado ali oculto, ou teria aparecido ou desaparecido. Foi recuperado da lixeira. Se ele tivesse sido recuperado, a pasta estaria vazia, e aí quando eu pressionasse Ctrl Z, o arquivo apareceria. Também não. O arquivo foi apagado em definitivo. Também não, né? Porque tem outro arquivo ali, tá? Portanto, aqui, letra A é o nosso gabarito, tá certo? Vamos em frente aí. Olha lá. Questão de número 77. E ela diz assim: em uma pasta do Windows 11, show de bola, né? Eu acho bacana isso, ele sempre traz ali a versão. Em sua configuração original existem 4 arquivos chamados arquivo 1, temos também o arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4. E aí, um usuário ele seleciona o arquivo 1.txt. Show de bola, selecionou o arquivo 1.txt. Apenas. E selecionou o Ctrl C. Logo, quando ele fizer isso, né, é óbvio que ele vai copiar esse arquivo. E em seguida ele selecionou o arquivo 2 e também pressionou o Ctrl C. Né? E aí, quando a gente faz isso em um arquivo, ele é movido para a área de transferência. Tá? Então, quando ele fez isso no arquivo 1, esse arquivo 1 vai para a área de transferência. Só que o arquivo só tem uma posição para a área de transferência. Então, esse arquivo ele vai ser sobrescrito. Tá?
Após isso, ele selecionou o arquivo 3.txt, tá? Deixa eu trazer essa daqui para cá. Deixa eu organizar aqui. Depois disso, ele selecionou também o arquivo 3. E aí ele pressionou Ctrl X para recortar. Então vai sair o arquivo 2 e aí vai ser sobrescrito ali pelo arquivo 3. Beleza, vai ser sobrescrito ali por arquivo 3. Depois ele selecionou o arquivo 4, que é o que está dizendo ali. Cadê meu marca-texto? Vamos voltar aqui. Pronto. Depois ele selecionou ali o arquivo 4 e também pressionou Ctrl X. O Ctrl X, então, é recortar. Então, ele vai perder tudo isso que ele vai fazer, né? Vai tirar tudo. A sinal alternativa que indica quais arquivos serão colados em uma outra pasta vazia quando ele pressionar as teclas Ctrl mais a letra V, tá? Como ele pressionou Ctrl C, depois ele selecionou outro, Ctrl C, sempre vai valer a última coisa que ele fez nesse caso, tá? Portanto, aqui nosso gabarito vai ser a letra B, tá? O último vai prevalecer a última coisa que ele fez, tá certo? Que no caso é o arquivo 4. Então, portanto, o arquivo 4 ele vai prevalecer ali na hora de fazer esse Ctrl X, Ctrl V, ok? Então, o nosso gabarito aqui, letra P de bola. Seguimos aí para a nossa próxima questão, questão de número 79. Eu tirei minha câmera aqui para você poder observar aí. Então, vamos lá. Pense a seguinte imagem no Office 365, né? Então, agora vamos falar um pouquinho de Word. Então, o Word 365 em sua configuração original, exibida parcialmente, com um texto editado. Legal. O cursor do mouse está posicionado ao final do texto. Então, uma coisa que é bacana aqui, deixa eu dar um zoom aqui para você poder observar. Este aqui é o texto ao qual ele está falando, né? Tribunal de Justiça de São Paulo. E uma coisa bem interessante para você reparar aqui, tá? São, né, que está marcado aqui, ó, negrito, itálico e sublinhado. Está selecionado isso aqui, tá certo? Então, vamos voltar lá aqui agora. E vamos selecionar aqui o marca-texto, certo? Legal. Então, o cursor está selecionado. Se o usuário clicar nos ícones negrito e itálico e digitar uma palavra, essa palavra será formatada da seguinte maneira. Legal. Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui? Tá? A gente tem que levar em consideração que o negrito, o itálico e o sublinhado eles já estão selecionados. Se o usuário ele clicar sobre estes ícones, o negrito e o itálico, ele vai desmarcar isso aí. Portanto, vai ficar só o sublinhado, tá certo? E aí, ficou fácil, né? Olha ali. Aí o gabarito é a letra C de casa, tá certo? Bem tranquilinha também, né? Porque ele vai desmarcar o negrito, vai desmarcar o itálico, vai sobrar só o sublinhado, ok? E aí, portanto, esse aí é o nosso gabarito. Então, vamos lá. Próxima questão. Questão de número 80. Show de bola. E ela está dizendo o seguinte. Um usuário criou uma tabela no Office 365, no Word 365, em sua configuração original, com uma linha e duas colunas. Olha só, isso aqui é uma coisa que eu acho muito bacana. Vou até abrir aqui já o nosso Word, tá? Você já está vendo o Word aqui. Então vamos lá, eu vou fazer exatamente o que ele disse ali, né? Que ele fez. Então eu vou vir aqui em inserir, vou selecionar aqui tabela. Provavelmente você não está vendo uma parte da minha tela ali, mas não tem problema. O importante é que você observe aqui a parte principal. Show de bola. Então olha só, coloquei aqui uma tabelinha igual a questão nos mandou, né? Tá preto, mas não tem problema. Eu estou usando o tema dark aqui, mas não tem problema nenhum. Com o cursor do mouse, na primeira tabela, esse usuário digitou a letra A, pressionou alguma coisa, que é o que a gente quer descobrir, digitou a letra B. Pressionou mais alguma coisa, após isso digitou a letra C, mais alguma coisa, finalmente D, mais alguma coisa. Ao final, a tabela continha 3 linhas e 2 colunas. Observe que o número de colunas permaneceu o mesmo. Ele só basicamente adicionou mais 2 linhas, né? Tá? E observe que aqui nas alternativas você vai ver que a todo momento ou ele aperta Enter ou ele aperta Tab,
tá? São as únicas duas teclas que ele aperta, não tem mais nenhuma outra tecla ali. E aí ficou fácil. Basicamente é só a gente analisar lá. Olha só, se eu pressiono o Enter, que é o que eu estou pressionando aqui agora... Opa, peraí que eu tenho que selecionar dentro da linha, né? Ó, se eu pressiono Enter, ele mantém uma linha, tá? Então, agora ficou tranquilo, ó. Vamos lá. Letra A mais o Tab. O Tab vai para a coluna da direita. Letra B. Vou pressionar o Tab de novo. Opa! Letra C. Tab de novo. Letra D e Tab de novo. Tá aí, ó. 3 linhas e 2 colunas. Tá certo? Portanto, se eu pressionar Tab, 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 Tab e Tab, eu vou conseguir atingir ali o que ele está me pedindo, tá certo? Então, portanto, aí, questão 80 é o nosso gabarito, tá certo? Show de bola. Próxima questão, vamos lá. Tem-se o seguinte documento editado no Office 365 em sua configuração original, considerando que as marcas de parágrafos estão ativadas e que os números de 1 a 5, né, que são esses números aqui, eles são apenas referências às linhas. Assinale a alternativa que indica a linha que contém a maior quantidade de espaços em branco entre as palavras palavra 1 e palavra 2. Show de bola! Vou tentar demonstrar aqui um pouquinho disso para vocês. Olha só, então, mais uma vez estamos aqui com o Word aberto. Vou deletar aqui esta tabela. E aí, eu vou adicionar aqui palavra 1 e palavra 2. Bacana. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar este caractere aqui, ó, que é o botão mostrar tudo, tá? O botão mostrar tudo, ele mostra tudo. Ele mostra pra gente os caracteres não imprimíveis. Quando eu pressiono espaço, tá? Observa que aparecem algumas bolinhas. Essas bolinhas são para representar os espaços, tá? Agora, se eu vou pressionar aqui um Ctrl C, Ctrl V, opa, eu vou pressionar aqui um Ctrl C, Ctrl V, deixa eu apagar os espaços. E ao invés disso, eu vou utilizar a tecla Tab, que dá um espaço, tá? Olha só, ao invés disso, aparecem algumas setas, tá certo? Então, o espaço bolinhas e o Tab setas, tá certo? Vamos ver aqui. Olha só. E aí, tá dizendo assim: considerando que as marcas de parágrafos estão ativadas, assinale a alternativa que indica a linha que contém a maior quantidade de espaços em branco entre as palavras palavra 1 e palavra 2. Aí ficou fácil, né? Ó, aqui é tab, isso aqui não é espaço, isso aqui também não é espaço, isso aqui também não é espaço. Aqui na linha 2 nós temos somente um espaço e aqui na linha 3 nós temos vários espaços. Portanto, linha 3, gabarito letra A. Bem tranquila essa questão aqui também, tá certo? Vamos lá, continuando. Olha só que maravilha. Chegamos aí ao tal do Excel, então, tá? Vou tirar minha câmera aqui para que a gente possa enxergar melhor aqui a célula. Já vamos aqui usar a nossa canetinha. Deixa eu escolher aqui uma cor bacana, azul. Vamos lá. Então, tem-se a seguinte planilha que está aqui, ok? Legal. A célula alternativa que contém o resultado correto da função. Então, basicamente, eu tenho que resolver aqui essa função. Uma coisa que eu sempre falo, marque sempre a célula aonde a fórmula vai ser inserida. Então, a gente viu aqui que vai ser inserida na célula A4, que é bem aqui onde eu estou marcando este X. Show de bola. Vamos lá, então. Então, ela está dizendo que igual conte C. A fórmula conte C, eu vou contar se atingir aquele critério que eu estou pedindo. Tá? A1 até C3, aqui é onde eu vou contar. Tá? Então, vamos escrever aqui onde eu vou contar. E aqui é o que eu vou contar. Deixa eu selecionar outra, para ficar mais didático. Deixa eu selecionar aqui outra cor. Vamos colocar aqui em vermelho, tá? Então, o maior aqui é o quê? Tá? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver primeiro o que. Eu tenho que descobrir o que, tá? E aí, eu vou escrever essa função aqui. Função maior A1 até C3, ponto e vírgula 1.
tá certo? Isso aqui, com certeza, você que já assistiu aí as minhas aulas, com certeza você sabe resolver isso aqui, tá? Sem problema nenhum, ok? Então, vamos lá. Para a gente resolver essa aqui, ó, o que que ele está querendo aqui, né, na função maior? Esse aqui, esse número 1, é a posição do maior. É a posição. Então, significa que ele quer o primeiro maior de A1 até C3. E aí ficou fácil, né? O primeiro maior aqui é só você observar quem é o maior número, que é o 12. Tá? E agora vamos reescrever aqui a fórmula. Igual conte.c A1 até C3, ponto e vírgula, 12. Ou seja, conte C quantas vezes o número 12 aparece ali, tá? Quantas vezes nós conseguimos enxergar o número 12 aqui? Nós conseguimos enxergar o número 12 apenas uma vez. Portanto, esse aqui é o nosso gabarito, tá certo? Olha só, se você não entendeu essa questão, eu já expliquei como é que funciona aqui a função conte-c, tem vídeo aí no canal, tá certo? Então, muita calma. Primeiro, ele não quer saber quantos números tem maior do que 12, tá? Porque se ele quisesse saber quantos números são maior do que 12, a fórmula correta de se escrever isso seria conte.c, e daí eu passaria a utilizar o sinal de maior, e não a função maior. A função maior é para eu descobrir qual é o maior número, tá? Na posição que indicar. E não foi isso que ele pediu, ok? Ele pediu para eu contar ali quantas vezes o número 12 aparece, que é o número 12, que é o maior ali de todos. Portanto, nosso gabarito aí é a letra A, questão número 82. Então, vamos lá. Próxima questão. Também em Excel. Considere a planilha criada no Excel no Office 365 em sua configuração original, com as células A1, B1 formatadas como datas. Ao se inserir na célula A2, ou seja, esta célula aqui, a seguinte fórmula, o resultado será. Bacana, né? Igual dia 1, B1, né? Então, B1 está aqui. Este aqui é B1 e este aqui é A1. Show de bola. Né? Se você bater o olho assim, né, na fórmula, você fala, dia 1, B1, 20 de abril. Legal. Dia 1 a 1, dia 20 de março. Opa, entre um e outro, 31, né? Então, já vou correndo aqui e vou marcar a letra E. Só que se você fizer isso, é óbvio que você vai errar, tá? Por quê? Se ele fosse contar a data, né? Então, se ele escrevesse aqui assim, ó, igual B1 menos A1, aí estaria correto. O gabarito seria letra E, 31. Ou seja, entre um mês e outro eu tenho 31 dias. Só que aqui tem um porém. Por quê? Ele está pedindo o dia. Então eu tenho que me restringir ao dia do B1 e ao dia do A1. Qual que é o dia do A1? Do B1? É 20. Qual que é o dia do B1? Também é 20. E 20 menos 20 é 0. Portanto, letra D é o nosso gabarito. Tá certo? Bem tranquilo assim, tá? Ele não quer o mês, ele não quer o ano, ele só quer somente o dia, tá? Se ele quisesse o mês, ele colocaria lá mês, né? E aí daria 1. Se eu fizesse igual mês B1 menos mês B1, aí sim daria essa resposta aí, tá certo? Então, portanto, questão de número 83, gabarito letra D de dado. Vamos lá, seguindo. Próxima questão aí, e eu já vou esconder minha câmera aqui para a gente poder enxergar melhor. E aí ela diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto, tá? Bom, tem-se a seguinte planilha criada aqui no Excel. Legal. Onde a célula A7 contém essa fórmula aqui. Então, vamos dar um zoom ali, né? Para a gente poder observar. Então, soma A1 até B5. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui? Ele está somando todas essas células, tá? E está plotando o resultado aqui na célula A7. Show de bola. Era isso que
É isso que ele está dizendo aí para gente. Ok. O usuário selecionou a coluna B por completo. Foi o que ele fez aqui, ó. E clicou na opção inserir, inserindo-se assim uma coluna em branco, conforme a imagem a seguir, onde o conteúdo da célula A7 foi oculto, tá? Por quê? Porque ele quer saber se você sabe o que vai acontecer aqui, né? Tá? Então ele ocultou de propósito aqui a célula A7, tá? E aí, o que será que vai acontecer? Será que ele vai contabilizar aqui a letra C, a coluna C? Né? Será que não? Será que vai? Isso que a gente vai dar uma olhadinha. E aí depois o que ele fez? Tá? Nessa coluna em branco, o usuário inseriu o valor 1 em todas as células, de B1 até B5. Olha só. Então ele colocou aqui ó, um monte de número 1. E aí, esse valor aqui de A7 ele alterou. Tá? Ele com certeza alterou. Mas será que ele contabilizou a célula C? Também a coluna C? Ou não? Tá? E eu já te digo que sim, tá certo? Mas vou te mostrar isso na prática. Tá? Então estamos aqui com o Excel, deixa eu dar um zoom. Tá? E aí vamos lá. Eu vou colocar aqui alguns números aleatórios. 6, 8. Deixa eu trazer para cá. Vamos colocar exatamente assim, que aí eu tenho certeza que vai ficar bem didático. 6, 8, 6, 5, 4. E aí aqui nós tínhamos 6, 8, 7, 4, 8. Igual, vamos colocar aqui na 7, soma A1 até B5. Tá? Opa. Perdão, eu coloquei aqui na... Eu escrevi aqui na célula errada, né? Eu devia ter escrito... Vamos passar aqui agora para o comecinho. Ele deu um erro aqui, a gente corrige. Legal. Então, o mesmo resultado que o dele, tá? Observe que quando eu coloco aqui mais uma coluna, ele não altera o resultado, tá? E se você observar aqui na caixa de fórmula, ó, ele já muda para C5 também, tá? Ele já leva esse número junto com ele. E aí, à medida que eu vou colocando aqui, né? Opa, mantém aqui, né? À medida que eu vou adicionando, ó, ele chega aí até o número 67, tá certo? Então, portanto, o número 67 aqui é o nosso gabarito. Tá? Letra C, tá certo? Então, quando ele desloca ali, ele leva a fórmula junto com ele, tá certo? O Word tem essas automatizações, digamos assim. Ok? Então, portanto, aí, questão de número 84, o gabarito letra C, 67. Próxima questão, passamos agora para... Finalizamos ali Excel, vamos agora para a parte de correio eletrônico. Então ela diz o seguinte: considere a seguinte mensagem de correio eletrônico criada usando o Outlook 365. Isso é uma configuração padrão de usuários que estão todos na mesma empresa e utilizando seus e-mails corporativos. De uma mensagem que foi recebida, que foi enviada e recebida com sucesso. Tá? E aí a gente vai utilizar isso aqui para as questões 85 e 86. Bacana. Então, o nosso remetente aqui é o João, é ele que está enviando o e-mail, ele está enviando para o Ricardo é o nosso destinatário imediato, ou seja, para ele que se destina a mensagem, com cópia para o Pedro, para o Fábio, perdão. O Fábio é o nosso destinatário mediato, não é para ele, mas eu quero que ele fique ciente, tá certo? E com cópia oculta para o Pedro, tá? Lembre-se que o Ricardo e o Fábio não sabem que o Pedro recebeu essa mensagem, mas o Pedro sabe que o Ricardo e o Fábio recebeu essa mensagem. Legal. Vamos lá. Ricardo, ao receber esta mensagem, o Ricardo ele está aqui no para. Tá? Ele é o destinatário imediato. Ele não sabe que o Pedro recebeu. Tá? Clicou no botão responder a todos e propôs uma alteração para que a reunião fosse atrasada em 1 hora. Todos os usuários que receberam a mensagem de Ricardo aceitaram a proposta. A cena alternativa com o usuário que não recebeu a mensagem de Ricardo, portanto não sabia do atraso da reunião.
E aí ficou bem fácil, né? É óbvio que foi o Pedro que recebeu que não recebeu, tá? Portanto, aqui o nosso gabarito é a letra E. Por que que o Pedro não recebeu? Porque ele está em cópia oculta. Essa questão aqui é bem tranquila, tá certo? Próxima questão, deixa eu esconder aqui a minha câmera. Ela diz o seguinte: assinale a alternativa que indica quais usuários receberam a mensagem original de João e em qual pasta do Outlook essa mensagem foi gravada. Olha só, aqui, até por uma questão de segurança, essa mensagem ela é gravada na pasta, na caixa de entrada, tá? Por que por uma questão de segurança, professor? Porque todos têm o mesmo arroba, tá? Arroba Gmail, arroba Hotmail, tá? E aí, geralmente, quando você trabalha numa empresa, entende-se que todo mundo que tem um e-mail daquela empresa é uma entidade confiável, tá? Um e-mail corporativo, digamos assim, tá certo? Então, vamos lá. Quais usuários receberam a mensagem original de João? Todos eles, tá? Tanto o Ricardo, quanto o Fábio, quanto o Pedro. E, obviamente, todos eles foram ali para a caixa de entrada. Essa aqui é bem tranquila, gabarito, letra B de bola. Todas as outras ali estão bem erradas, tá certo? Show de bola! Próxima questão. Vamos agora para a parte de internet. Número 87. Assinale a alternativa que indica o termo de pesquisa do buscador Google em sua configuração original, que pesquisa pela palavra tribunal, mas exclui a palavra justiça dos resultados. Essa aqui é bem tranquila, né? Lembre-se, tribunal, tá? Se eu quiser pesquisar exatamente aquela palavra, como aqui eu só tenho uma palavra, eu não preciso disso, geralmente eu preciso ter mais de uma, tá? E o termo que exclui é o termo de menos, tá? Portanto, aqui o nosso gabarito é a letra D. Então, eu não preciso das aspas aqui. Se eu tivesse mais, por exemplo, sei lá, Tribunal de São Paulo de Justiça, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu quisesse pesquisar um termo exato, aí aquele termo, que é mais de uma palavra, que é uma palavra composta, eu colocaria entre aspas. Aqui, como é só tribunal, não tem necessidade disso, tá certo? Então, portanto, só tribunal já é o suficiente. E aí, o menos, né, o sinalzinho de menos, ele vai excluir dessa pesquisa todos os resultados que contenham a palavra justiça, tá certo? Portanto, próxima questão. E ela diz o seguinte, questão número 88. Na URL, na seguinte URL, tá? O porcentagem representa o quê? Tá? Então, olha só. Então, a gente tem aqui o protocolo, que é o HTTPS, né? Depois a gente tem aqui o www, que significa World Wide Web, tá? Nós temos aqui o domínio, e esse aqui é o complemento, tá? Seria aqui, no caso, o nome da página, descontos especiais, HTML. Vamos lá. Significa um traço? Não, porque senão ele colocaria um traço, tá? Portanto, não. Um site não seguro? Site não seguro seria um site HTTP, tá? E esse site aqui a gente já viu que ele é HTTPS. Um site marcado como favorito? Nada a ver. Um sinal de adição? Também nada a ver, tá? Portanto, aqui o nosso gabarito é a letra A, um espaço em branco, tá certo? Próxima questão. Deixa eu esconder aqui a minha câmera para a gente conseguir observar. Então vamos lá, questão de número 89. Tem-se 3 arquivos do Windows 11, os arquivos A, B e C, tá? Com o status do OneDrive exibido no explorador de arquivos, todos em sua configuração padrão. Assinale a alternativa com os arquivos que não consomem espaço em disco. Olha só que maneiro isso aqui, né? Tá? Então, à medida que você tem um arquivo, qualquer arquivo vai sim consumir um espaço em disco. Só que aqui tem uma exceção, porque a gente está falando aqui de OneDrive. E o OneDrive é o que? É uma nuvem. Ou seja, você tem até 5 GB na parte gratuita, tá? Se você tiver uma conta Microsoft, se você pagar, você vai tendo mais. E esse armazenamento ele fica fora do seu computador, por isso que ele não tem, né, esse consumo fora do computador, tá certo? Bom, e aí é só a gente observar aqui que o arquivo atividades.txt ele tem uma nuvenzinha, tá? Significa que esse arquivo está na nuvem. Portanto, ele é o único arquivo que não consome aqui o espaço em disco, tá? Estes arquivos aqui, estes símbolos,
ele significa que esses arquivos eles estão disponíveis offline, ou seja, eles foram baixados para o computador, portanto, eles consomem espaço em disco sim, tá? Sendo assim, nosso gabarito aqui é a letra D de dado. E, para finalizar a nossa questão derradeira, temos o seguinte, questão de número 90. Ao criar uma equipe no Teams em sua configuração original, são criados também por padrão dois recursos que estão achurados, tá? Estão ocultos, que são esses carinhas aqui, ó. Tá? Na imagem a seguir, ao lado do nome da equipe. Aqui, né, eu teria que mostrar para você isso no Teams. Eu não tenho o Teams aqui por enquanto, tá? Portanto, aqui eu vou passar o gabarito para vocês. O gabarito aqui é a letra B, tá? Por quê? Aqui é basicamente como se fosse um grupo, né? Uma equipe do Teams, tá? É como se fosse um grupo do WhatsApp. Então, tem as postagens, que é o primeiro, e tem os arquivos que foram postados ali, né? Ou compartilhados com essa equipe aí, tá certo? Bom, então eu espero aí muito que você tenha gostado, tá? Da nossa videoaula aí, tá certo? Espero que tenha sido claro. Agradeço aí a sua presença, a sua participação. Não se esqueça aí de seguir aí nas nossas redes sociais. Vou deixar aí os slides aí para vocês, tá? Tem ali YouTube Vinícius Guinanti, Instagram Vinícius Guinanti também. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu e chegou até aqui, deixa um comentáriozinho aí que você participou desse vídeo até o final. Se você tiver alguma dúvida, também estou à disposição aí nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!